todos, interceda por todos. E ontem o Papa Francisco assinou mais um documento seu para toda a Igreja. É uma nova encíclica. Encíclica quer dizer circular. É uma carta circular para toda a nossa Igreja, para todos os católicos. E o título desta nova carta é Todos Irmãos, que traz as palavras de São Francisco, cujo dia hoje comemoramos, e ele quis que na véspera da festa de São Francisco, este seu documento fosse assinado por ele. O documento é dedicado à reflexão sobre a fraternidade e a amizade social. E aliás, quer dizer, Jesus, a grande revelação que Jesus fez é essa: Deus é Pai. E nós somos irmãos e irmãs. Veja aí o nosso compromisso missionário, fazer da nossa vida uma missão, testemunhar que Deus é Pai e que nós somos irmãos e irmãs. Assim diz o Papa, abre aspas, entrego esta encíclica social como humilde contribuição para a reflexão, a fim de que perante as várias formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, sejam capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade social, que não se limite a palavras. Então acolhamos na comunhão esse documento do Papa Francisco, que tem a missão de nos confirmar na fé, no seguimento de Jesus, pastor universal da nossa Igreja. A liturgia continua a imagem da vinha, que representa Israel, o povo eleito, precursor da Igreja, o novo povo de Deus, que deve produzir frutos para Deus. A primeira leitura, Isaías, com o cântico da vinha, narra a história do amor de Deus e a infidelidade do seu povo. O profeta Isaías dá conta do amor e da solicitude de Deus para a sua vinha, para seu povo. Esse amor e essa solicitude não podem, no entanto, ter como contrapartida frutos de egoísmo e de injustiça. Os frutos que o Senhor esperava eram o direito e a justiça, respeito aos mandamentos e fidelidade à aliança. Ao invés, viu sangue derramado e gritos de horror, infidelidade, injustiça, corrupção, violência. Mas Deus, apesar de todas as infidelidades, de nossas infidelidades, Ele não nos abandona. Não abandonou seu povo de Israel, seu povo eleito, como também não nos abandona. Deus continua nos amando. E Deus não diminui o seu amor por nós, quando nós somos infiéis a Ele, quando não correspondemos ao seu amor. Ele continua nos amando, porque o amor de Deus por nós é eterno. Eterno é seu amor. E como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nessa vida passa. A pandemia vai passar, ela não vai vencer, ela não vai ter a última palavra. As dificuldades, os sofrimentos da vida, tantas coisas passam. O que não passa é o amor de Deus por nós. Esse amor é eterno, esse amor que nos dá força, que nos sustenta. Por isso é importante, nos reveses da vida, no sofrimento, nas grandes dificuldades da vida, sentirmos o amor de Deus em nós, sentirmos forte o amor de Deus por nós. Experimentar esse amor que nos transforma, esse amor que nos redime, esse amor que nos liberta, esse amor que nos fortalece. E no Evangelho, Jesus retoma
e desenvolve o poema da vinha. O Senhor planta uma vinha com todo o cuidado e tecnologia necessária e a confia a uns vinhateiros conhecedores da profissão. Chega o tempo da vindima, manda mensageiros para buscar a colheita. E vem a surpresa. Não entregam os frutos e maltratam os enviados. Não respeitam nem o próprio filho do dono. O rejeitam de forma absoluta e radical. Chegam a matá-lo. A vinha não será destruída, mas os trabalhadores serão substituídos. Esta parábola é uma releitura da história da salvação. Ilustra a recusa de Israel ao projeto de salvação, de libertação de Deus. É provável que nenhum de nós, por um ato de vontade consciente, se coloque numa atitude semelhante e rejeite Jesus. No entanto, prescindir, abrir mão dos valores de Jesus e deixar que sejam o egoísmo, o comodismo, o orgulho, a arrogância, o dinheiro, o poder, a fama, a condicionar nossas opções, é na mesma rejeitar Jesus, colocando-o à margem de nossa existência. Então, com nossas atitudes, nossos comportamentos, nós podemos rejeitar Jesus. Então, quando temos atitudes de racismo, de preconceitos, nós estamos rejeitando Jesus. Quando não respeitamos a dignidade da pessoa humana, nós estamos rejeitando Jesus. Quando levantamos falso testemunho, quando fazemos fofoca, nós estamos rejeitando Jesus. Quando não vemos em cada homem, em cada mulher, a imagem e semelhança de Deus, nós estamos rejeitando Jesus. A vinha é o povo de Deus, Israel. O dono é Deus, que manifestou muito amor pela sua vinha. Os vinhateiros são os líderes do povo judeu. O Evangelho fala os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. Então, sacerdotes, sumos sacerdotes, os anciãos do povo, são as lideranças políticas e religiosas do tempo de Jesus. Os enviados são os profetas, o próprio Cristo morto fora da vinha. Resultado, a vinha será retirada e confiada a outros trabalhadores, que ofereçam ao Senhor os frutos devidos e acolham o filho enviado. Quem são esses outros aos quais é entregue a vinha? Somos todos nós, membros do novo povo de Deus, a igreja, que tem a missão de produzir seus frutos, frutos para Deus, para não frustrar as esperanças do Senhor na hora da colheita. E aí nós temos então que pensar nisso, refletir, né? Que tipo de frutos está faltando? Se Deus viesse aqui agora, que frutos Ele iria encontrar na vida desta comunidade, na vida de cada um de nós? Será que Deus frustraria as suas esperanças? Então é importante, né, sairmos daqui hoje pensando nisso, refletindo isso. Que frutos está faltando aqui nessa comunidade, na nossa vida? Os homens do tempo de Isaías e também de Jesus eram muito piedosos, zelosos nas práticas religiosas, no respeito do sábado. Mas não foi a falta disso que Deus se queixou. Deus se queixou porque as práticas religiosas,
o respeito pelo sábado, não eram transformados em frutos de justiça, em frutos de paz, em frutos de fraternidade. Deus, então, Ele não reclama porque nós rezamos, porque nós temos devoções. Deus reclama quando nós não transformamos nossa oração, nossas devoções, em práticas de justiça, de solidariedade, de fraternidade, de respeito pelos direitos da pessoa humana. O que Deus não quer são cultos vazios, cultos estéreis, que não produzem frutos. Então o que Deus quer é que nós produzamos frutos para Ele. Isaías resume a queixa de Deus nas palavras do dono da vinha: esperei deles justiça e houve sangue derramado. Esperei retidão de conduta, e o que ouço são gritos de socorro de gente que foi explorada e maltratada. Será que isso acontecia só no passado e hoje? Não é muito diferente, né? Então nós podemos trazer isso para hoje. Esperei deles fruto de justiça. Por que a gente vê tanta injustiça? Tanta desonestidade, corrupção, em plena pandemia. Políticos e grupos econômicos roubando, desviando dinheiro que poderia estar sendo usado para a saúde pública, dinheiro da saúde mesmo, material que era para ser comprado para as pessoas que estavam sendo atendidas com o coronavírus, e havendo desvio, roubalheira na cara dura. A corrupção parece que virou um meio de vida de muitos políticos e de grupos econômicos. A corrupção, venha de onde vier, seja praticada por quem quer que seja, ela deve ser rechaçada. Ela deve ser condenada. Ela é uma praga. A corrupção gera miséria, gera desigualdade, gera sofrimento na vida das pessoas. E aqui veja, né? A corrupção, ela virou também uma cultura, né? Não podemos falar somente da corrupção dos grandes, mas tem a corrupção dos pequenos, a pequena corrupção, não é? Às vezes aquela grujeta lá para o guarda não prender meu carro, porque meu carro está irregular, para mim não levar uma multa, então eu dou lá uma grujeta para o guarda. Isso é corrupção. Dou lá uns trocados para o guarda também, para o fiscal, para deixar eu fazer uma construção irregular de qualquer jeito. Então veja, é preciso vencer essa cultura da corrupção. E o que Deus diria também da beleza da criação, da natureza. Deus iria dizer: olha o que eu estou vendo, eu fiz tanta coisa bonita, água, plantas, o mar, animais, enfim, as matas, fiz tanta coisa bonita. E como diz o próprio autor do livro do Gênesis, e Deus viu que isso era muito bom. E o que nós estamos vendo? Desmatamento, destruição de rios e florestas, queimadas e assim por diante. Deus está dizendo: olha, eu esperava que vocês fossem cuidadores disso, porque era isso que eu quero. Que vocês fossem guardiões, e olha o que está acontecendo. Nosso presidente, infelizmente, culpou os índios e os lavradores, os caboclos, pelas queimadas. As queimadas são causadas, por grupos econômicos, pelo agronegócio, pela ganância dos poderosos. Então nosso presidente mente, está sendo desonesto em culpar os povos indígenas e culpar também os lavradores. E não podemos esquecer que o seu ministro do meio ambiente devia chamar ministro anti-ambiente. E o que ele disse lá no mês de abril naquela reunião? Vamos aproveitar a pandemia, que o povo está tudo preocupado com a pandemia, vamos abrir a porteira para a boiada poder passar. Então veja, são esses os frutos que Deus não quer. Isso frustra as esperanças de Deus. Deus quer frutos
de amor, de justiça, de respeito à natureza, de respeito à criação, de respeito a todas as pessoas. Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine, para que nós possamos corresponder ao amor de Deus, produzindo frutos bons que edificam a sociedade do bem viver e do conviver.